Residindo em Paris durante a primavera e parte do verão de 1847, travei lá conhecimento com um certo Monsieur Auguste Dupin. Nosso primeiro encontro se verificou numa modesta livraria da rua Montmartre, onde a procura acidental do mesmo volume, raro e notável, nos pôs em estreita comunhão. Vimo-nos, depois, muitas e muitas vezes. Surpreendeu-me a vasta extensão de suas leituras e, acima de tudo, senti-me inflamado pelo intenso ardor e extrema vivacidade de sua imaginação. Procurando em Paris os objetos que eu então buscava, achei que a companhia de tal homem seria, para mim, um verdadeiro tesouro, e confessei-lhe, francamente, esse meu sentimento. Ficou, afinal, assentado que viveríamos juntos durante a minha permanência na cidade, e, como a minha situação financeira fosse melhor que a dele, coube-me a despesa de alugar e mobiliar num estilo que estivesse de acordo com o caráter um tanto fantástico e taciturno de nosso temperamento, um velho e grotesco casarão, arruinado pelo tempo. A casa, situada num recanto desolado e retirado de Faubourg Saint-Germain, era tão velha que estremecia sob nossos passos, como se estivesse prestes a ruir. Se a rotina da vida que ali levávamos fosse conhecida do mundo, teríamos sido considerados loucos. Nossa reclusão era total. Vivíamos só para nós. Uma das esquisitices de meu amigo era estar apaixonado pela noite, mas, como acontecia com todas as outras suas extravagâncias, aceitei essa sua esquisitice e me entregava, com perfeito abandono, aos seus mais singulares caprichos. Mal raiava o dia, fechávamos os maciços postigos de nossa velha casa e acendíamos um par de velas intensamente perfumadas. Graças a elas, mergulhávamos em sonhos, lendo ou conversando, até que o relógio nos advertia da chegada das verdadeiras trevas. Então, saíamos pelas ruas, continuando a conversa do dia. Caminhávamos, certo dia, por uma rua longa e suja. Enquanto isso, folheávamos uma edição vespertina da Gazette Tribune, quando a seguinte notícia nos chamou a atenção. Crimes extraordinários. Perto do anoitecer, cerca das 7 horas da noite, os moradores do Quartier Saint-Roch foram despertados por uma série de gritos espantosos, que pareciam vir do segundo andar de uma casa da Rua Morgue, ocupado, segundo se diz, por uma tal Madame L'Espanaye e por sua filha, Mademoiselle Camille L'Espanaye. Após alguma demora, ocasionada por tentativas infrutíferas no sentido de se entrar na casa sem o emprego da violência, a porta de entrada foi arrombada e 2 ou 3 vizinhos lá penetraram. A essa altura, os gritos já haviam cessado, mas, quando o grupo de pessoas já se achava no primeiro lance de escadas, 2 ou mais vozes ásperas, em violenta discussão, foram ouvidas, parecendo provir da parte superior da casa. Ao chegarem ao segundo patamar, tais gritos também haviam cessado, e tudo permanecia na mais perfeita calma. O grupo dividiu-se, passando a examinar apressadamente todos os aposentos. Quando seus componentes chegaram a um grande quarto da parte traseira da casa, no segundo andar, depararam com um espetáculo que encheu a todos, não só de horror, como de assombro. O aposento achava-se na mais completa desordem. Sobre o chão havia uma faca manchada de sangue. Sobre o chão também foram encontrados um brinco de topázio, 3 grandes colheres de prata, 3 colherinhas de metal e 2 bolsas, contendo quase 4.000 francos. As gavetas de um móvel, que se achava a um canto, estavam abertas, e, ao que aparentava, haviam sido saqueadas, embora ainda restassem nelas alguns objetos. De Madame L'Espanaye não havia sinal algum, mas uma quantidade pouco comum de fuligem podia ser observada junto à lareira. Isso fez com que se examinassem a chaminé e o cadáver da filha, dependurado de cabeça para baixo, foi retirado de seu interior, onde foi empurrado pela estreita abertura até uma altura considerável. O corpo ainda estava quente. Ao ser examinado, foram notadas muitas escoriações, causadas, sem dúvida, pela violência com que fora introduzido e retirado.
No pescoço, manchas escuras, como se a vítima houvesse sido estrangulada, além de muito sangue. Depois de meticulosa investigação por toda a casa, sem que nada mais fosse descoberto, o grupo de pessoas penetrou num pequeno quintal cimentado no fundo do edifício, onde jazia o corpo da velha senhora com a garganta inteiramente cortada. O corpo estava horrivelmente mutilado. Até agora, não existe o menor indício que permita esclarecer este horrível mistério. O jornal do dia seguinte trazia alguns novos pormenores. A tragédia da Rua Morgue. Muitas pessoas foram interrogadas com respeito a esse extraordinário e horrível acontecimento, mas não se chegou a nada que lance luz sobre o caso. Damos abaixo todas as declarações que foram prestadas. Pauline Dubourg, lavadeira, declara haver conhecido, por 3 anos, ambas as vítimas, tendo lavado para elas durante todo esse tempo. Tanto a mãe como a filha pareciam viver em boa harmonia, tratando-se reciprocamente de maneira muito afetuosa. Pagavam-lhe com a máxima pontualidade. Supunha que Madame era cartomante, assegurando desse modo a sua subsistência. Dizia-se que guardava dinheiro. Marie Moreau, tabaqueira, declarou que costumava vender pequenas quantidades de tabaco e de rapé a Madame L'Espanaye. Mãe e filha ocupavam havia mais de 6 anos a casa onde foram encontrados os cadáveres. Viviam ambas quase que em completa reclusão. A casa era bastante boa, não muito velha. Gilles Mignot, banqueiro, da firma Mignot & Fils, da rua de Lorraine. Madame L'Espanaye possuía alguns bens e abrira uma conta em sua casa bancária 8 anos antes. Depositava frequentemente pequenas quantias. Não retirou quantia alguma até 3 dias antes de sua morte, quando retirou, pessoalmente, a soma de 4.000 francos. Essa quantia foi paga, sendo um funcionário encarregado de levá-la à casa da depositante. Adolphe Lebon, empregado de Mignot & Fils, declarou que no dia em questão, cerca do meio-dia, acompanhou Madame L'Espanaye à sua residência com os 4.000 francos. Ao abrir-se a porta, apareceu Mademoiselle L'Espanaye e apanhou de suas mãos uma parte do dinheiro, enquanto a mãe fazia o mesmo com a outra. Cumprimentou-as e retirou-se. Nenhum outro pormenor importante foi conseguido, embora diversas outras pessoas fossem ouvidas. Uma nota de última hora anunciava que Adolphe Lebon havia sido detido e encarcerado, embora nada pudesse incriminá-lo, além dos fatos já expostos. Dupin parecia particularmente interessado na marcha do caso. Foi somente depois da notícia de que Lebon havia sido preso que ele pediu minha opinião a respeito do duplo crime. Não pude senão concordar com toda Paris, que eu considerava um mistério insolúvel. Então meu amigo disse para fazermos alguns exames por nossa própria conta sobre os assassinatos, antes de formarmos uma opinião a respeito. Lebon prestou a Dupin, certa vez, um serviço pelo qual ele é grato, por isso também tanto interesse em inocentá-lo. Conseguimos obter a permissão necessária para entrar na casa e, quando ela foi obtida, dirigimos-nos à Rua Morgue. Não tivemos dificuldade em encontrar a casa, em virtude de haver ainda algumas pessoas a olhar da calçada oposta para as janelas com uma curiosidade sem objetivo. Batemos a porta e entramos. Subimos as escadas até chegar ao aposento onde o corpo de Mademoiselle L'Espanaye fora encontrado, e onde se achavam ainda os 2 cadáveres. Como de costume, o aposento permanecia na mesma desordem que ali reinava por ocasião do crime. Dupin examinava tudo minuciosamente, sem excluir os corpos das vítimas. Dirigimo-nos, depois, para os outros aposentos e, finalmente, para o quintal. O exame do local nos manteve ocupados por tempo um pouco antes do anoitecer nos retirarmos. A caminho de casa, meu companheiro me perguntou, subitamente, se eu observara algo de particular no local da tragédia. Não, nada de particular, respondi. Quando chegamos em nossa casa, Dupin disse: As provas demonstraram claramente que as vozes que discutiam e que foram ouvidas pelos que subiram as escadas não eram das próprias vítimas.
Isso desfaz qualquer suposição de que a velha haja primeiro assassinado a filha e depois dado cabo da própria vida. Falo desta ponta unicamente por respeito ao método, pois a força física de Madame L'Espanaye teria sido inteiramente insuficiente para que pudesse introduzir o corpo da filha na chaminé, tal como foi encontrado. Por outro lado, a natureza dos ferimentos desta última exclui por completo a ideia de suicídio. Por conseguinte, o crime foi cometido por terceiras pessoas e foram as vozes dessas pessoas as que foram ouvidas, empenhadas em discussão. Dupin continuou falando. Transportemo-nos agora em imaginação ao referido aposento. O que é que primeiro devemos procurar lá? Os meios de fuga empregados pelos assassinos. É claro que os assassinos estavam no quarto em que Mademoiselle L'Espanaye foi encontrada, ou pelo menos no aposento contíguo no momento em que as pessoas correram ao local e subiram as escadas. A polícia pôs a descoberto as portas, o teto e a alvenaria das paredes. Nenhuma saída secreta poderia ter escapado à sua vigilância, mas não confiando em seus olhos, eu os examinei pessoalmente. Na verdade, não havia saída secreta. Assim sendo, não nos restam senão as janelas. Pelas da frente, ninguém poderia ter fugido sem chamar a atenção da multidão que se encontrava na rua. Os assassinos devem ter passado pelas janelas do quarto dos fundos. Há no quarto 2 janelas, uma delas sendo completamente visível. Verificou-se que a primeira estava firmemente fechada por dentro. Ao examinar a outra janela, a polícia convenceu-se de que a fuga não se verificara por ali, mas eu não. Acredito que os assassinos haviam fugido por uma daquelas janelas, e durante as nossas investigações pude perceber que foi pela segunda janela. Outra coisa que devemos observar é de que as gavetas do móvel, segundo se disse, foram saqueadas, mas diversas coisas ainda se encontravam lá. Essa conclusão é absurda. Como é que se sabe que as peças encontradas nas gavetas não eram as únicas que elas antes continham? Por que teria deixado 4.000 francos? O dinheiro foi deixado intacto. No presente caso, se o ouro houvesse desaparecido, o fato de haver sido entregue 3 dias antes teria constituído em algo mais simples que uma coincidência. Corroboraria a ideia de um motivo. Mas dadas as circunstâncias reais do caso, se supusermos que o dinheiro foi o móvel do crime, devemos também supor que quem o cometeu foi tão vacilante a ponto de abandonar ao mesmo tempo o dinheiro e o motivo de sua ação. Agora examinemos a própria carnificina. Encontramos uma mulher estrangulada e introduzida em uma chaminé. Os assassinos comuns não pregam essa maneira de matar e você certamente admitiria que há algo excessivamente exagerado. O que é que se deduz de tudo isso? Respondi ao meu amigo que esse crime havia sido cometido por algum lunático furioso que haja escapado de algum manicômio das vizinhanças. Então, Dupin disse: Sob certos aspectos, sua ideia não é descabida, porém essa não é a verdade. O cabelo de um louco não se parece ao que tenho nas mãos. Arranquei esta pequena mecha dos dedos rigidamente fechados de Madame L'Espanaye. Diga-me o que pode deduzir disso. Dupin! Exclamei completamente abatido. Esse cabelo é muito estranho. Não é cabelo humano. Eu não disse que eu fosse. Respondeu-me. Mas, antes de decidirmos esse ponto, gostaria que você passasse os olhos pelo que tracei nesse papel. É um facsímile do que foi descrito numa parte das declarações como escoriações escuras e profundas marcas de unha, sobre a garganta de Mademoiselle L'Espanaye, e, em outra parte, como uma série de marcas e sinais evidentemente de dedos. Você notará que esse desenho dá a ideia de uma pressão firme e poderosa. Não há aparência alguma de escorregão. Agora lê esse trecho de Cuvier. A descrição dos dedos, comentei ao terminar a leitura, está exatamente de acordo com este desenho. Vejo que nenhum outro animal, a não ser um orangotango, poderia ter deixado as marcas que você desenhou. Um francês está perfeitamente a par desse crime. É possível que esteja inocente de qualquer participação nos acontecimentos sangrentos que se verificaram. Talvez o orangotango que se achava sob a sua guarda haja fugido. Ontem eu deixei um anúncio no Le Monde, jornal muito lido por marinheiros. Ele entregou-me o jornal e li o seguinte: capturado do Bois de Boulogne, nas primeiras horas da manhã, um enorme orangotango fulvo da espécie de Bornel. O seu dono, que se sabe ser um marinheiro pertencente à tripulação do navio maltês, poderá recuperar o animal, após identificá-lo satisfatoriamente e pagar alguns pequenos gastos causados pela sua captura e manutenção. Como é que você pode saber que o homem era marinheiro e pertencia à tripulação do navio maltês? Perguntei. Eu não sei, respondeu Dupin. Nesse momento, ouvimos passos da escada. Fique preparado, disse Dupin. Apanhe as pistolas, mas não as use nem mostre até que eu lhe faça um sinal. A porta principal da casa fora deixada aberta. O visitante entrou, sem bater, e subiu alguns degraus da escada. De repente, porém, pareceu hesitar.
Ouvimo-lo logo depois descendo. Dupin dirigiu-se rapidamente para a porta, mas nesse instante ouvimos que ele subia de novo. Não retrocedeu pela segunda vez. Pelo contrário, subiu as escadas com decisão e bateu de leve à porta. Entre, Disse Dupin em tom alegre e cordial. Um homem entrou. Era um marinheiro, evidentemente. Um indivíduo alto, forte e musculoso, com uma expressão de arrogância. Saudou-nos desajeitadamente, pronunciou um boa tarde. Então, Dupin disse: Sente-se, meu amigo. Suponho que venha pegar o seu orangotango, um belíssimo animal de grande valor, sem dúvida. Que idade julga que ele tem? O marinheiro lançou um longo suspiro e disse que não sabia a idade exata do animal. Logo depois, perguntou se nós o tínhamos aqui. Meu amigo disse que não, que o orangotango estava em um estábulo na rua do Bourg. O marinheiro disse que iria recompensar Dupin pela entrega do animal. Então, Dupin disse a seguinte frase, que surpreendeu a todos. Minha recompensa será esta. Você me dirá tudo o que sabe sobre os crimes da Rua Morgue. O rosto do marinheiro afogueou-se, como se ele, súbito, se sentisse sufocar. Pôs-se de pé de um salto, mas, logo depois, deixou-se cair sobre a cadeira, a tremer violentamente, mortalmente pálido. Não disse uma única palavra. Dupin então convenceu o homem a falar sobre o crime. O marinheiro contou que havia, recentemente, feito uma viagem ao arquipélago Índico. Um grupo, do qual ele fazia parte, desembarcou em Bornéu. Ele e seu companheiro haviam capturado um orangotango. Tendo esse companheiro morrido, o animal ficou sendo propriedade exclusivamente sua. Depois de muito trabalho, causado pela indomável ferocidade do animal durante a viagem de volta, conseguiu, afinal, alojá-lo em sua própria casa em Paris, onde, para não atrair a curiosidade desagradável dos vizinhos, o manteve cuidadosamente preso. Sua intenção era vendê-lo. Uma noite, ou melhor, no dia do crime, ao voltar para casa, encontrou o animal em seu próprio quarto. Fugira do aposento contíguo, onde julgara que a fera estivesse seguramente presa. Aterrorizado ao ver uma arma perigosa como aquela nas mãos de um animal tão feroz e bem capaz de usá-la, o homem, durante alguns momentos, ficou sem saber o que fazer. Estava acostumado, porém, a acalmar o animal, mesmo nos momentos em que este se mostrava mais feroz por meio da violência, a qual recorreu também naquela ocasião. Ao ver que apanharia, o orangotango deu um salto, atravessou a porta do quarto, desceu a escada e, embaixo, deparando com uma janela que se achava, infelizmente, aberta, saiu para a rua. O francês o seguiu, desesperado. O orangotango, sempre com a faca na mão, parava de vez em quando, olhava para trás e gesticulava para seu perseguidor, até que, por fim, quase investiu contra ele. Depois, fugiu de novo. A perseguição continuou, dessa maneira, durante muito tempo. Ao passar por uma viela situada atrás da Rua Morgue, a atenção do fugitivo foi atraída pelo brilho de uma luz procedente da janela aberta do quarto de Madame L'Espanaye, no segundo andar da casa. O animal precipitou-se em direção à casa e, percebendo o cano do para-raios, subiu por ele com inconcebível agilidade. Agarrou-se ao postigo, que estava inteiramente aberto de encontro à parede, e, por meio dele, o orangotango, ao entrar no quarto, empurrou para trás o postigo, que ficou de novo aberto. O marinheiro, então, sentiu-se, ao mesmo tempo, perplexo e alegre. Tinha, agora, grandes esperanças de recapturar o seu animal, pois este dificilmente poderia escapar da armadilha em que se metera. Por outro lado, sentia-se grandemente inquieto pelo que o animal poderia fazer na casa. Esta última reflexão fez com que o homem continuasse a seguir o seu fugitivo. Não é difícil subir-se por um cano de para-raios, principalmente se tratar de um marinheiro, mas, quando ele chegou à altura da janela, viu que não podia alcançá-la. Tudo o que pôde fazer foi lançar um olhar para o interior do quarto. Ao fazê-lo, quase despencou de onde estava. Foi então que se ouviram os terríveis gritos que despertaram,
No silêncio da noite, os vizinhos da Rua Morgue. Madame L'Espanaye e a filha estavam ocupadas, ao que parecia, conversando. As vítimas deviam estar sentadas de costas voltadas para a janela, e, ao julgar pelo tempo decorrido entre a entrada da fera e os gritos, parece provável que a presença do animal não foi imediatamente notada. O bater do postigo foi atribuído naturalmente ao vento. Enquanto o marinheiro observava o interior do quarto, o animal agarrou Madame L'Espanaye pelos cabelos e pôs-se a brandir a faca junto de seu rosto. A filha permanecia intacta e imóvel, desmaiara. Os gritos e a luta e os esforços desesperados da anciã tiveram o efeito de converter em ira os propósitos provavelmente pacíficos do orangotango. Com um movimento decidido de seu hercúleo braço, o animal quase lhe seccionou a cabeça do corpo. A vista do sangue inflamou a ira da fera, transformando-a em frenesi. Rangendo os dentes e a lançar faíscas pelos olhos, o orangotango lançou-se sobre o corpo da jovem e enfiou-lhe as terríveis garras na garganta, só a deixando depois que a mesma expirou. Seus olhares ferozes e irrequietos pousaram, nesse momento, sobre a cabeceira da cama, sobre a qual mal se distinguia o rosto de seu dono, petrificados de horror. A fúria da besta, que sem dúvida ainda se lembrava da violência cometida pelo seu dono, se converteu instantaneamente em medo. Compreendendo que o que fizera merecia castigo, pareceu desejosa de ocultar a sua sangrentação. Ele agarrou primeiro o corpo da moça e introduziu-o na chaminé, tal como foi encontrado. Depois, o da anciã, atirando-o de cabeça pela janela. Ao ver o macaco aproximar-se da janela com o seu fardo mutilado, o marinheiro, horrorizado, encolheu-se de encontro ao cano do para-raios. Fugiu imediatamente para casa, temendo as consequências da carnificina e abandonando de bom grado, em seu terror, qualquer preocupação pelo que pudesse acontecer ao orangotango. As palavras ouvidas, da escada, pelas testemunhas, eram as exclamações de horror e espanto proferidas pelo francês, misturadas aos diabólicos ruídos emitidos pelo animal. Pouco tenho a acrescentar. O orangotango deve ter fugido pela janela e descido pelo cano do para-raios pouco antes de a porta haver sido arrombada. Deve ter fechado a janela depois de passar por ela. Alguns dias após o crime, o animal foi capturado pelo seu próprio dono, que o vendeu, obtendo uma grande quantia. Le Bon foi posto imediatamente em liberdade de termos, narrando o que sabíamos na delegacia de polícia.